Olá, meus amigos, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Vamos ver uma mensagem para esta noite, para a gente começar a nossa conexão com o alto. Agradecendo o convite do Centro Espírita Luz e Caridade. Vamos ver aqui, servir e passar. Sirva com amor e por amor. Não se imagine bom porque esteja prestando esse ou aquele benefício. Seja espontâneo e despretensioso. Descubra a alegria de servir. Habitue-se ao bem de tal maneira que todos os seus atos, por mais elogiáveis que pareçam, nunca deixem de ser espontâneos e naturais. O santo não sabe se é bom, ele é o que é. Não sabe ser de outra maneira. Por todo bem que você faça a outros, o primeiro beneficiado será você mesmo. A nossa querida irmã Sheila sempre fala isso. Toda vez que nós oferecemos flores, o primeiro que fica com o perfume das flores nas mãos somos nós. Pois é, meus amigos, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guie a cada dia, hoje e sempre com a sua luz, com o seu amor. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, hoje faremos uma reflexão sobre o que dirige sua vida. O Espiritismo, ele nada proíbe, né? Mas o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona nos motiva a buscarmos um modo de viver que venha assegurar que estamos caminhando na direção certa. Afinal, todos nós estamos fadados à felicidade plena, aquela felicidade que Jesus chama, né, o reino de Deus, aquela felicidade espiritual que só conseguiremos ver, na verdade, em toda a sua plenitude, quando já tivermos galgado um grau evolutivo de excelência, ou seja, quando nós tivermos nos tornado um Cristo. E enquanto estamos trilhando esse caminho, há uma série de forças que determinam exatamente esse nosso caminhar. Para alcançarmos a felicidade, precisamos o quê? Nos autoconhecer, trabalhar o autoconhecimento. Saber quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, né? Como dizem a administração, fazer uma análise de SWOT de nós mesmos. Isso exige algumas profundas reflexões. E a primeira delas é essa. Qual a força que dirige sua vida? Você já parou para pensar? Todo indivíduo, ele tem sua vida dirigida por algo. Em algum momento, ele sempre está sendo dirigido por alguma coisa. Por exemplo, nesse exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema, por alguma pressão, sendo pressionado por alguém, alguma situação, ou até algum prazo limitado que a gente tem que lidar no dia a dia. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, não muito feliz, um temor, uma crença até inconsciente. Eu, há pouco tempo atrás, preparando até uma palestra sobre Deus, e eu li algo que achei extremamente interessante sobre essas crenças que nos limitam. A ideia que nós temos de Deus, como é difícil a gente conceber um Deus Pai, um Deus amoroso, que Jesus vem e nos apresenta, porque essa nossa dificuldade, inclusive até para alguns, de acreditar na existência de Deus. Porque desde a nossa infância, a gente tem como maiores autoridades dentro de casa os nossos pais. Então são os nossos pais que nos dão limitações, são os nossos pais que nos põem de castigo,
Então, a autoridade sempre está fazendo algo que nos limita. E aí, quando a gente associa a nossa vida espiritual a Deus, Deus seria aquela autoridade que também impõe os limites, né? E infelizmente a gente faz essa associação. Então a gente tem que desconstruir essa crença limitante. E isso também serve para várias outras coisas, né? Circunstâncias, valores, emoções que podem vir a dirigir a nossa vida. Por exemplo, vou citar alguns. A culpa. A culpa dirige muitas pessoas, né? No caso, aquelas pessoas que se deixam ser dirigidas, ou seja, pautadas, a vida pautada nessa culpa, nesse sentido de culpa, passa a vida inteira fugindo do remorso ou disfarçando a vergonha de algo que fez ou que deixou de fazer, né? Vivem aquela situação do se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, e ruminando aquele passado que poderia ter sido diferente. Essas pessoas, no caso, dirigidas pela culpa, são manipuladas por essas lembranças. Elas permitem que o passado acabe controlando o futuro. Na verdade, não conseguem nem viver o presente, porque ficam ruminando a situação do passado, de certa forma que está lhe limitando. Vivem se culpando, se autossabotando, né? No futuro, no fundo, elas acham que não são merecedoras de determinadas coisas, de determinadas situações, de obter sucesso. Então acabam realmente se sabotando, colocando limites, impondo limites a si mesmas. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, ela diz no livro Despertar do Espírito que a culpa ela tem a ver com pensamentos, palavras e ações tidos errados sob um ponto de vista moral. Então, enquanto que, no caso, a vergonha, ela resulta dos comportamentos considerados sujos ou inferiores. Então, a vergonha está ligada a algo que eu interpretei, que eu fiz, que é sujo, né? Como dizia no passado, pecaminoso, vergonhoso, algo que eu fiz de cunho inferior. E já a culpa... Não, a culpa ela tem a ver, no caso, com a parte moral, né? No caso, se ela percebe que essa situação causou um mal a si, a outrem, então principalmente a outra pessoa, e ela fica se sentindo culpada se a situação causou um mal a si mesma ou a outra. Então, aquele que sofre de culpa ou vergonha termina por buscar a autodepreciação, se achando incapaz de progredir, né? E também busca a autopunição. Aí a gente vê muitas pessoas envolvidas em vícios, na bebida, até drogas, por esse sentimento de culpa que traduz numa autopunição. A pessoa ali, na verdade, ela não está bebendo por prazer, ela não está buscando uma determinada droga lícita por uma questão de se sentir bem. Não, na verdade é uma fuga. A fuga de algo que ela sente culpa. Até aquelas pessoas que buscam um relacionamento conturbado com outra e entram naquele círculo vicioso e dizem, eu não sei como é que eu não consigo me relacionar com uma pessoa que me dê valor. Sai de uma pessoa e entre outro relacionamento é a mesma coisa. Na verdade, isso é uma autossabotagem, é uma autopunição, que a pessoa que está ali, ao invés de trabalhar a sua culpa, né, esse sentimento, transformá-lo e tocar sua vida em frente, não. Fica batendo na mesma tecla. Tem uma história muito interessante
no primeiro livro da Torá, ou seja, do Antigo Testamento, na Gênese, logo no início da Gênese, quando começa a falar da criação, depois, né, de Adão e Eva. Pois é, Adão e Eva tiveram 2 filhos a princípio, Caim e Abel. Caim, ele era um lavrador, enquanto que Abel era um pastor de ovelhas no campo. E eles, né, quando a gente vai analisar o Antigo Testamento ainda é o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele Deus que está nos céus, que eles têm que fazer sacrifícios. Então, aquela época, a época de Adão e Eva, Caim e Abel, eles faziam as oferendas, as ofertas ao Deus. E aí, um belo dia, Caim e Abel foram levar. Caim levou um cesto cheio de verduras, legumes da plantação, né? E Abel levou um cordeirinho. E Caim interpretou, no momento que eles estavam entregando as ofertas no altar, ele interpretou que Deus tinha ficado mais feliz, se alegrado mais com as ofertas, né, de Abel, do cordeirinho que ele estava recebendo. Então Caim ficou enciumado, se enraiveceu. E interessante, tudo isso é contado na Bíblia, né? Interessante que a Bíblia ainda tem essa interpretação, que Deus, percebendo a inveja de Caim, chama a atenção de Caim. Diz, olha, você não pode continuar sendo dessa forma. Você tem que melhorar o seu coração. Abel é uma pessoa amorosa. Abel é uma pessoa que ama todos. Você tem que trabalhar isso dentro de si. Aí Caim sai dali com Abel, né? Passado alguns dias, ele convida o irmão para ir ao campo. E um determinado momento ele pega e mata Abel. Passado um tempo, Deus pergunta a Caim: Caim, você viu Abel? É interessante que na Bíblia Deus está procurando Abel. E Caim fala, até de certa forma arrogante: eu por acaso sou o segurança do meu irmão? Tenho que dar conta do meu irmão? E Deus, sabendo o que tinha acontecido, óbvio, porque Deus é Deus, repreende Caim, né? Caim, afinal de contas, o que foi que você fez com Abel? E quando se desenrola a situação, né? Caim conta que matou Abel. Deus fica muito chateado e, para castigar Caim, ele bane Caim daquelas terras. Você não vai viver mais com Adão e Eva, não, e sua família, você vai ter que ir embora. E Caim fala: mas eu vou embora, eu vou cair no mundo e vou levar comigo essa marca de que fui repreendido por Deus, castigado por Deus, todos vão querer me perseguir. Essa é a punição de Caim. Deus bane Caim daquele meio em que ele estava causando mal, bota ele para longe. E o que é que ocorre? Caim, ele se torna, dessa forma, errante no mundo. Ele sai pelo mundo, né? Afinal de contas, não pode ficar com aqueles que ele ama, aqueles que lhe são simpáticos. Então, essa, na verdade, é a nossa consciência, né? Após a punição que Deus dá a Caim, expulsando das terras, Deus é a nossa própria consciência. Caim sai errante no mundo. Caim sai com aquilo dentro de si. Eu matei o meu irmão. É o sentimento de culpa que ele vai carregar consigo em qualquer lugar que ele for no mundo. Então essa situação de Caim descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida, sem um propósito, deixa a vida me levar, né? Zé Pagodinho, sem um propósito específico, porque carrega consigo a situação de culpa,
um sentimento de culpa em relação a algo que aconteceu no passado, e ao invés de se fortalecer, crescer diante da experiência, não, passa a vida, leva a vida como se nada tivesse acontecido e deixa o tempo passar, né? Joana de Ângeles, ela diz também, na mesma obra, né, o Ser Consciente, que enquanto a culpa e a vergonha forem reprimidas na pessoa, desconsideradas ou negadas, permanecerão como inimigos disfarçados, gerando inquietação e impedindo a realização pessoal. Tá vendo? Então, nós somos produtos do nosso passado. Mas não temos que ser prisioneiros dele, né? O propósito de Deus para cada um de nós não é restringido pelo nosso passado. A gente tem que buscar forças e ir além. As pessoas dirigidas no caso, pela culpa, elas ficam assim, nessa autossabotagem constante, sem ter uma autorrealização, aquele sentimento de que tem algo mal resolvido em suas vidas. Muitos também são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Então, além da culpa, da vergonha, tem aqueles que não têm culpa, não têm vergonha, mas têm raiva, têm ira de algo que aconteceu. Se apegam a mágoas do passado, sem jamais conseguir superar. Ao invés de aliviar a dor através do perdão, buscar perdoar a pessoa, vivem continuamente, né, aquela situação em suas mentes. A situação vem o tempo inteiro. Daí vem o termo, né, ressentimento. A pessoa fica ressentindo tudo o que aconteceu. E na verdade o que acontece? Ela está presa àquela situação, né? E quando a gente fala o que dirige nossas vidas, na verdade não dirige, é o que está atravancando, né, nos segurando no lugar. Então, voltando à história de Caim, interessante, que lembra que Caim é expulso das terras que vivia com a família, se torna uma pessoa errante no mundo, e antes de ir ele fala para Deus: nossa, o Senhor vai me castigar, me mandando, né, para fora das terras, eu levarei comigo a marca do castigo divino, todos que me olharão perceberão que eu estou sendo castigado por Deus e vão querer me matar. Aí, Deus, você tem razão. Então, todo aquele que tentar matar Caim ou lhe fizer algum mal, será castigado 7 vezes. Daí, mais tarde, a gente vai no Evangelho de Mateus ver um diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro questionando a Jesus: mestre, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? E Jesus: Pedro, na verdade lhe digo que deveis perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente. Por quê? Porque tem pessoas que deixam se dirigir, né? Dirigir as suas vidas por essa raiva, por esse rancor, por essa mágoa. Essas pessoas, elas acabam se fechando, ficam interiorizando aquela raiva, remoendo, enquanto outras não aguentam, acabam até explodindo. Então, aquelas pessoas que estão ali tranquilas ao seu lado, um belo dia explodem e falam coisas que você fica assim sem entender. Nossa, o que é que está acontecendo? Isso tudo são sentimentos guardados, né, que também a Joana de Ângeles, naquela obra que eu falei, o Ser Consciente, ela vem dizer que o rancor, ele decorre da insegurança emocional, produzindo potentes ácidos destruidores que consomem a energia vital da pessoa e abrem espaços
intercelulares que as doenças se instalem. Então, daí, aquelas pessoas, a gente vive alertando, gente, trabalhe perdão, porque as pessoas que ficam ruminando na mágoa, cultivando o ressentimento dentro de si, raiva, rancor, acabam por adoecer, até adquirir um câncer. Por quê? Esses espaços intercelulares, as células começam a ficar desajustados e deixam que as doenças se instalem. Isso pode levar a psicoses profundas e até alguns episódios de esquizofrenia. A pessoa tem episódios que ela estoura, dá uma de louca mesmo, e depois é difícil a reparação daquilo que ela já fez. O rancor também, ele sempre machuca, né? Ele machuca mais a nós mesmos do que aquela pessoa que trouxe uma determinada indignação em nossas vidas. Então, enquanto aquele que ofendeu, provavelmente esqueceu o que é que falou, eu falei da boca para fora, né? Nem tá aí, nem tá chegando, já esqueceu o que foi que falou, qual foi a ofensa, o insulto, seguiu com a própria vida. A pessoa não, a pessoa tá lá, angustiada, naquela dor, ruminando aquela situação, aquela cena, perpetuando o passado. Ora, pelo amor de Deus, né? Aqueles que nos magoam no passado, já aconteceu. Deixa então esse acontecimento lá no passado, não traz para sua vida presente não. Porque a situação já ocorreu, ela não tem como acontecer de novo, a não ser que você se permita. Então basta aprender com o que aconteceu, o que passou, passou. Nada pode mudar esse passado. A gente, no caso, fica machucado, né? Com essa amargura de ficar preso à situação. Então, temos que buscar o perdão. Outra situação que pode nos prender bastante, né? Dirigir equivocadamente a nossa vida, ou seja, não permitir que a gente progrida espiritualmente, até materialmente também, né? Eu costumo dizer que tudo deve ser, tudo está em constante vibração. É a harmonia que existe no universo, tudo são ciclos, tudo está em movimento. A gente não pode estagnar. A gente não pode deixar que um sentimento, uma emoção, uma situação específica, de repente nos trave em nossas vidas. E isso acontece também quando muitos são dirigidos pelo medo. São temores, provavelmente que provém de um resultado de experiência traumática, né? A pessoa se enche de expectativas, aí quando vai ver tem aquela desilusão, cresce num lar extremamente severo, ou até tem gente que cogita a possibilidade de existir uma predisposição genética, mas vamos ver aqui o que está dentro das nossas possibilidades de análise. Essas experiências, esses traumas que a gente tem, que a gente muitas vezes traz até de infância, e acabam que, independentemente de qualquer que tenha sido a situação, as pessoas, elas quando se deixam ser dirigidas pelo medo, acabam frequentemente perdendo grandes oportunidades, porque elas não querem se arriscar em qualquer área de vida, né? Então, se arriscar uma situação no trabalho, um projeto novo, se arriscar num relacionamento, se arriscar numa nova aventura. Então, alguma coisa diferente na vida. Ela acaba ficando estagnada. O que a gente fala são aquelas pessoas acomodadas, né? A gente vira assim, aquela fulano está bem acomodado em sua vida. Por quê? Se comporta de uma forma assim, de cautela, evitando qualquer mudança.
Algumas pessoas ainda dizem, ah, não, eu não tenho medo, né? Eu sou uma pessoa cuidadosa, eu sou prudente. E é interessante essa relação que tem, no caso, o medo e a prudência, né? Joana de Ângeles, mais uma vez, ela vai falar em uma de suas obras sobre essa diferenciação entre o medo e a prudência. Ela diz que a prudência é um medo que a gente conseguiu trabalhar dentro de nós, aproveitar para o bem, né? E não se deixar dominar por aquele medo que é paralisante. Então, assim, se o medo for bem canalizado, ele se transforma em prudência, em equilíbrio, em bem-estar, auxilia em discernir qual o comportamento mais ético que a pessoa deve ter em relação a várias situações, né? E vai fazendo parte do amadurecimento dela emocional, tendo aquela coisa de buscar uma consciência mais responsável no que faz, no que fala, no que pensa. O medo, ele pode resultar de causas reais ou até imaginárias. Uma causa real, eu estou numa chácara de alguém e alguém coloca, né, aponta e diz, olha uma cobra aí do seu lado. Quando eu olho, a cobra está para me dar o bote. Então esse é um medo que trava a gente. É um medo real, ele é existente. Traz aquela situação, né, em nossa memória, um sentimento de preservação, né, de autopreservação do ser. Já o medo imaginário, o que tem causas imaginárias, não. Esse só existe na nossa mente, na nossa cabeça. A gente está fabricando esse medo. Então, aquele medo que a gente está no trabalho, desempenhando uma função, o colega do lado também, né, tem outros colegas, e aí surge a possibilidade de uma promoção. É o medo daquela análise, de descobrirem que eu fiz algo errado, ou que não estou fazendo algo de forma correta, né? É o medo de não ser reconhecido, o medo de ser traído. Quantos relacionamentos são fadados a darem errado justamente porque a pessoa encontra até os concorrentes imaginários, né? Hoje, diante da tecnologia, a facilidade que a gente tem em lidar com o mundo virtual, então basta que o companheiro ou a companheira esteja usando o celular, passando uma mensagem para alguém, pronto. É o medo de ser traído, a gente já começa a criar essa causa imaginária, né? Então, ambos, tanto faz ser imaginário ou não, ser real, esses medos, eles produzem os mesmos resultados emocionais na pessoa. Tanto faz ser real como imaginário. E deixa aquele aspecto tenso, né, no corpo, então você percebe. Muitas vezes uma pessoa que está passando por uma situação de medo, a pessoa está extremamente tensa, né, enrijecida, até a musculatura você percebe. A gente tem uma passagem na Bíblia Sagrada, no Evangelho, na primeira carta de João, né, que fala assim: primeira epístola de João, no amor não há medo, o contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É verdade, né? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muitos também são dirigidos por materialismo ou consumismo, né? Para essas pessoas existe um impulso, um desejo de adquirir que se torna o único objetivo na vida. O importante é que ela
possa consumir, que ela possa adquirir. Então, se ela está se sentindo rejeitada, ela vai consumir. Se ela está se sentindo triste, ela vai consumir. Tudo ela vai consumir, tudo ela vai buscar comprar, né? Então, o impulso de sempre querer mais, que se baseia no conceito errado, aquele conceito, né, equivocado, de que ter mais me tornará muito mais feliz, muito mais realizada, importante ou até protegida, vamos dizer assim. Será? Nossa, a gente está passando nesse momento de pandemia e vendo aí que não adianta todas as posses que a gente tem. Quando chega a nossa hora, a gente vai mesmo. Interessante que o vírus é uma coisa pequenininha, invisível, mas é o suficiente para que nos faça partir para o mundo espiritual e vão ficar aí todas as coisas que você amealhou para si. Todos esses bens, todo esse dinheiro que você investiu e muitas vezes em coisas supérfluas, enquanto que há tantas pessoas necessitando de auxílio. Se nós somos merecedores, a gente deve compartilhar desse merecimento com outras pessoas que necessitam. Isso faz com que a gente trabalhe o desapego em nós, não fiquemos escravos desse materialismo, não deixemos que a matéria dirija nossas vidas, esse consumismo, né? Então, pensar que o que eu compro vai me tornar mais protegida, o que eu compro vai me tornar uma pessoa de sucesso, o que eu compro vai me tornar uma pessoa mais importante, tudo isso são coisas da nossa mente. São pensamentos totalmente falsos. As posses materiais, elas somente trazem uma alegria temporária, mas elas não trazem a realização do ser. E daí a gente diz que a pessoa se torna até, de certa forma, compulsiva, né? Em sempre estar comprando, em sempre estar adquirindo. Por quê? Uma vez que as coisas não se modificam, aí a pessoa fica entediada com aquilo que já tem, e aí passa a desejar modelos mais novos, coisas mais recentes, lançamentos, grifes, coisas melhores, maiores, e nunca fica satisfeita, porque o mundo que nós vivemos ainda é pautado no consumismo, né? A gente vive no mundo da matéria, mas isso não quer dizer que a gente seja do mundo, a gente vive no mundo, é diferente, né? Com o Paulo de Tarso fazia essa diferenciação de uma forma muito bonita. A gente tem que estar no mundo, usufruindo dos empréstimos divinos, vivenciando as nossas experiências, nos aperfeiçoando, buscando desenvolver os nossos potenciais, auxiliando o nosso próximo, ajudando a nós mesmos, mas não ser do mundo, pertencer ao mundo, ser escravo das necessidades fictícias que o mundo cria para todos nós, né? Então, as pessoas pensam que quanto mais possuem, mais importante ela né? Ela se torna. Isso é um mito. O nosso valor não é determinado pelas nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. São, na verdade, os bens espirituais. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido eu estou. Aí eu boto uma câmera na entrada da minha casa, eu contrato segurança, eu acabo morando num condomínio fechado, e aí a gente vai criando essas muralhas, essas barreiras, achando que a gente está protegido. Tá, aí você desenvolve um câncer. Como é que você vai se defender da doença, né? Não tem segurança, não tem câmera, não tem nada.
Mas eu estou buscando essa cautela em relação à violência deste mundo. É você estar na sua casa, com toda essa sua proteção, e de repente é uma pessoa da sua própria família que por causa de bens materiais acaba te matando. Eu que trabalho na área do direito, é o que mais vejo. As brigas são muito mais por posses, né, de bens, inclusive até interpretando aí a criança, os filhos como posse, como bens. Tem casais que se engalfinham para ter a guarda das crianças, e você pensa que é somente para tratarem bem as crianças. Não, é porque aquele que fica com a guarda não vai pagar pensão. Então, é um raciocínio muito material que a gente traz para enfrentar uma vida espiritual que temos que ter aqui na Terra. Porque a nossa essência é espiritual, nós somos espíritos. Então as riquezas podem ser perdidas em um piscar de olhos, em virtude de uma enorme quantidade de fatores incontroláveis, a gente não controla. Lembro-me de uma passagem do Evangelho que o Senhor eles vão passar por um tempo de escassez, aí ele resolve construir um silo, né, um armazém. E aí começa a botar um bocado de mantimento, a colheita é farta, e ele vira assim, nossa, eu vou fazer o seguinte, ao invés de distribuir para as pessoas, eu vou construir um novo armazém para colocar bastante coisa, porque quando passar pela escassez, eu vou ser aquela pessoa que tem bens para vender para todos. E aí ele vai dormir já determinado que no outro dia ele iria construir um novo armazém. E Jesus, contando para os discípulos, fala: e Deus disse, este daí nem mais irá se levantar no outro dia. Ou seja, não passará desta noite. O homem iria dormir, não ia estar vivo para construir um outro armazém. Por quê? Porque nada aqui, na verdade, é nosso. A gente trabalha para administrar esses bens que são empréstimos divinos, porque a gente morre e fica tudo aí. Então a gente não pode se deixar escravizar pelos bens materiais. A gente tem que buscar viver de uma forma confortável, uma forma feliz, né? Buscar a satisfação nos pequenos detalhes da vida e não projetar as nossas satisfações, né? As nossas fugas de coisas que temos que trabalhar no nosso interior, a gente transferir para o consumo de bens materiais. Então, a verdadeira proteção a gente só vai encontrar quando a gente tiver um relacionamento firme com Deus. E aí Jesus já dizia, né? Quer travar esse relacionamento firme com meu Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, nós temos que desenvolver a moral cristã, ou o comportamento, o exemplo de Jesus, nós devemos seguir. Em relação ainda a esse materialismo que pode nos dirigir, tem uma passagem do Evangelho que Jesus dizia, se eu não me engano está lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, que ele fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam, roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. E é verdade. Esse tesouro no céu, ninguém vai se apossar, a não ser nós, porque isso são construções de cada um. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Essas pessoas, elas criam a expectativa de serem aprovadas, de serem pais maravilhosos, esposas maravilhosas, né? Filhos perfeitos. Então, vem essa questão da autoridade
de não desapontar aqueles que são mais próximos a eles. Muitos adultos, eles tentam ganhar a aprovação dos pais que nunca estão satisfeitos. Tem gente que vem com esse defeito desde a infância, chega na fase adulta, ainda fica tentando agradar os pais. Então, são aquelas pessoas que não seguiram a carreira que queriam, porque os pais disseram que era melhor fazer uma outra coisa. São pessoas que se deixaram com que as autoridades, que o pai, a mãe ou a sogra dessem palpite em suas vidas. Então, na estrutura familiar, isso faz com que as pessoas acabem sendo dirigidas por esse sentimento de querer ter a aprovação. Outros também são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. Então, infelizmente, essas pessoas, elas seguem a multidão para não desapontar o outro. É o que a gente chama de efeito rebanho, né? Ver que todo mundo está fazendo, então eu vou fazer. Todo mundo está gostando, então eu tenho que gostar também. Outro dia eu falando a respeito do princípio inteligente, do átomo ao arcanjo, ou seja, da individualidade do átomo, a gente vai se desenvolvendo até um dia atingirmos o ápice do desenvolvimento do princípio inteligente, que é a angelitude. Veio um questionamento, uma determinada pessoa fez um posicionamento e sobre a coletividade. Como é que funciona isso? Né? Afinal de contas, nós temos o princípio inteligente na individualidade, mas no conjunto a gente também percebe a inteligência. Eu acabei de falar, a boiada, né? Seguindo, um cardume de peixes, se um peixe desvia para um lado, todos vão seguindo. Um determinado ambiente, uma biota, né? Alguma coisa no meio ambiente que a gente percebe que tem um ciclo próprio. Se a gente for pensar, até nós mesmos, com o nosso corpo biológico, né? Tudo perfeito, existe uma engrenagem, essa engrenagem que movimenta o coletivo. Isso seria um princípio inteligente? Não exatamente. O princípio inteligente, a gente vai trabalhar na individualidade. Nesse coletivo existe uma força magnética, um fluido que permite esse desenvolvimento junto. Mas se nós buscarmos na individualidade, vamos perceber que cada um é um ser em particular, um ser feito por Deus, com quantidade de células diferentes, potencialidades diferentes. Nós temos a nossa individualidade. Então, quando a gente tem essa necessidade de aprovação, que a gente acaba sendo pautado em nossa vida, a gente direciona a nossa vida pautado nessa necessidade de aprovação, o que é que ocorre? Eu sou aquela pessoa que eu nunca vou discordar, eu sou a pessoa que sempre vou seguir as tendências, o pensamento, né, da maior parte do grupo. E vou tentar agradar todo mundo, fazer o possível. E as pessoas que tentam agradar a todos, nós sempre temos as exceções que não conseguem ser agradadas. E então a gente acaba se frustrando. Quando a gente busca agradar a todo mundo, a gente sabe que a gente não vai, no fundo, agradar a todo mundo, mas a gente quer, e aí acaba se frustrando. Porque é um objetivo impossível. É impossível agradar a todo mundo. Lembremos que o próprio Mestre Jesus, quando esteve entre nós, um espírito crístico, um espírito puro, um espírito já no mais alto grau de elevação, de evolução, que nós podemos alcançar enquanto estamos aqui na Terra, né, nesse mundo ainda limitado com a matéria, em todas as nossas potencialidades. Jesus, ele não conseguiu agradar
a todos. Pelo contrário, aqueles que ele não conseguiu agradar, né? Aquele que ele desagradou, foram os responsáveis em levá-lo para a cruz. Então, ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os próprios propósitos divinos, né? Aqueles propósitos que todos nós temos dentro de nós. Jesus sempre falava que nós não devemos servir a dois senhores, né? Servir a Deus e a Mamon, ou seja, servir ao Deus divino, ao Deus espiritual e a Deus da matéria. Mamon era o que representava os prazeres materiais. Não, a gente tem que servir a um Deus só. E o nosso Deus, o nosso Criador, somos espíritos, né, seres espirituais, é Deus. Então, nós devemos servir a Deus. Existem também outras influências, além dessas que eu falei, de culpa, de raiva, de medo, de sentimento de aprovação, de viver o materialismo. Mas tudo que eu falei e outras levam ao seguinte impasse, né? Que são os potenciais que não foram aproveitados. O estresse desnecessário que a gente desenvolve, denegrindo a nossa saúde, né? Colocando em risco a nossa saúde, os nossos relacionamentos, e acabamos não nos sentimos realizados nas nossas vidas. Então, todos esses sentimentos, essas emoções, a gente deve trabalhar, né? A gente deve buscar, na verdade, encontrar os nossos propósitos divinos, ou seja, descobrir os nossos talentos. Que talentos são esses? Jesus conta uma parábola que é muito conhecida como a parábola dos talentos, comparando Deus com o homem que foi para fora da terra, né? Da terra dele, tinha que fazer uma viagem, chamou os servos e entregou os seus bens. Deu a cada um segundo a sua capacidade. Deu 5 talentos a um, né? Depois deu 2 talentos a outro e 1 talento e viajou. Então, quando ele retorna e pede essa prestação de contas, é interessante que o que tinha recebido 5 talentos, de acordo com a capacidade de cada um, né, tinha recebido esses 5 talentos, conseguiu reproduzir por mais 5 talentos. Aí Deus fica alegre, entra na alegria do Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e vai ter muito mais. O que recebeu 2, aconteceu a mesma coisa, conseguiu reproduzir mais 2 talentos, tinha 4, né? Restituiu a Deus 2, e Deus se alegrou, segundo Jesus, né? Se alegra no seu Senhor, foste fiel no pouco, etc. Aí o que recebeu apenas 1 talento, diz que teve medo do Senhor, e atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Aí Deus fica chateado, né? Ele diz: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dá-lhe aos que têm os 10 talentos. Porque a qualidade que tiver será dado, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, vejam bem, essa parábola dos talentos é uma parábola riquíssima, porque deixa muito claro que Deus nos empresta tudo que nós estamos usufruindo. Então, como que nós estamos usufruindo esses talentos que Deus está nos emprestando neste momento? Estamos investindo, estamos fazendo esses talentos frutificarem, né, reproduzirem, ou a gente está enterrando esses talentos divinos? Lembre que Deus dá a cada um conforme a capacidade, então não tem como a gente falhar. A gente tem que buscar que talentos que nós podemos desenvolver. É isso que ocorre conosco.
né? Quando a gente não usa bem os nossos talentos, esses empréstimos, a gente é jogado nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. O que é isso? Onde seremos infelizes. Essa infelicidade, ela é em função da nossa insatisfação. Quando a gente vive com medo, quando a gente vive com sentimento de culpa, quando a gente vive com raiva, a gente vive insatisfeito conosco mesmos. Então, essa tristeza, essa infelicidade é o que diz a parábola. São essas trevas, essa escuridão, onde a gente sofre e há aquele barulho do ranger de dentes, né? Pelo medo, pela culpa, pelo consumismo, a busca da felicidade onde ela não está realmente. Então, nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus em nossas vidas, para que a gente consiga compensar esses prejuízos, né, que a gente causa a nós mesmos. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres, nada disso vai nos trazer a felicidade verdadeira em nossas vidas, né? E caminhando para o fim, meus amigos, deixe, enfim, o amor vibrar, né? O amor de Deus vibrar dentro do seu coração. Livre-se desses preconceitos, perdoe, invista no bem. Esse é o melhor investimento, né? O talento do bem. A gente deve investir, a gente deve reproduzir. Deixe que, na verdade, o amor dirija a sua vida. Então, no seu trabalho, busque fazer as coisas com amor. Na sua casa, trate os seus parentes com amorosidade. Faça as suas tarefas domésticas com amor, com atenção, com carinho, com zelo. Porque quando a gente põe amor em tudo que a gente faz, a gente vai se sentindo mais realizado. Essas realizações de cada dia, em todo gesto, né, a gente vai encontrar nas companhias. E acima de tudo, vigie seus pensamentos. Se permita mudar de direção quando perceber que aquilo que está te dirigindo lhe trará algum tipo de mal para a sua vida, né? Ou até a vida de outra pessoa. Então, a gente analisou várias possibilidades aí que nós podemos estar vivenciando, sentimentos que causam mal em nossas vidas e na vida de outro, né? A repercussão na vida de outro. E lembre-se, acima de tudo, daquela velha frase de Chico, né? O conselho que ele nos traz, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, a qualquer um pode começar desde agora e fazer um novo fim. E é isso que eu acredito, na possibilidade de cada um de fazer um novo fim, de dar uma guinada, de dar uma nova direção à própria vida. Deus abençoe a todos. Um prazer enorme estar aqui hoje para refletir e crescer juntos. Fiquem com Deus. Muita paz, muita luz.